Olá, e na saleta de leitura eu já trouxe algumas vezes sugestões de livros de autoajuda. E hoje trago uma autoajuda assim um pouquinho diferente. Apresento o livro Farmácia Literária, da Verus Editora, de Ella Berthold e Susan Elderkin. Mais de 400 livros para curar males diversos, de depressão e dor de cabeça a coração partido. Foi justamente isso que me levou a ir em busca do livro, porque eu me perguntei, como assim? Já bem no início, nós encontramos, um pouquinho depois da introdução, o seguinte: males de A a Z. E uma frase de D.H. Lawrence, extraído do seu livro As Cartas de D.H. Lawrence, que diz o seguinte: despejamos nossas doenças em livros, repetimos e apresentamos outra vez nossas emoções até dominá-las. Como são doenças e tristezas, males diversos de A a Z, começamos pela letra A e vamos até terminar o alfabeto. Vou ler para vocês a parte do abandono. Se infligido cedo, os efeitos do abandono físico ou emocional, quer se tenha sido deixado para se virar sozinho por pais ocupados demais, recebido ordens para ir chorar e ter chiliques em outro lugar, ou transferido totalmente para outra dupla de pais, podem ser difíceis de eliminar. Se não tiver cuidado, você pode passar o resto da vida na expectativa de ser rejeitado. Como um primeiro passo para a recuperação, com frequência é útil perceber que aqueles que o abandonaram, muito provavelmente, foram abandonados também. E em vez de ficar desejando que eles acordem e lhe deem o apoio ou a atenção que você tanto quer, direcione sua energia para encontrar o apoio em outra pessoa com quem possa contar e que seja mais equipada para a função. O abandono está em toda parte no livro Canto Chão, a história de Kent Aruf sobre a vida de cidade pequena em Holt, Colorado. O professor da escola local, Guthrie, foi abandonado pela esposa deprimida, ela, que finge dormir quando ele tenta conversar e olha para a porta com olhos descomunais quando ele sai. Seus dois filhos pequenos, Ike e Bob, ficam perplexos com a inexplicada ausência da mãe na vida deles. A velha senhora Stearns foi abandonada por seus parentes, seja por morte, seja por negligência. E Victoria, aos 17 anos e grávida de 4 meses, é abandonada primeiro pelo namorado e depois pela mãe, que, em um ato de punição indireta ao homem que as havia abandonado muitos anos antes, lhe diz: você se meteu nisso? Agora se vire. E a chuta para fora de casa. Gradualmente, de forma aparentemente natural, embora, na verdade, Maddie Jones, uma jovem com dom para comunicação, orquestre a maior parte, outras pessoas preenchem o espaço vago. Entre elas, de forma mais surpreendente, os irmãos McFerron, uma dupla de criadores de gado solteirões, rabugentos e ignorantes, que concordam em acolher a grávida Victoria. Eles olharam para ela, fitando-a como se pudesse ser perigosa. Depois baixaram os olhos para a palma de suas mãos grossas e calejadas, abertas diante deles sobre a mesa da cozinha. E, por fim, olharam pela janela para os olmos mirrados e sem folha. Pouco tempo depois, estão correndo para cima e para baixo à procura de um berço, e o transbordamento de amor pela dupla, sentido tanto
por Victoria como pelo leitor, os transforma da noite para o dia. Enquanto observamos a comunidade despertar para o seu papel como família estendida, a frágil senhora Stearns ensinando Ike e Bob a fazer biscoitos, os Macpharon cuidando de Victoria com a tenacidade carinhosa e desajeitada que normalmente reservam para suas vacas, percebemos que o apoio pode vir de lugares muito surpreendentes. Se você foi abandonado, não tenha medo de procurar a comunidade maior à sua volta, por menos que conheça seus habitantes individualmente. E se precisar de ajuda para transformar vizinhos em amigos, veja a nossa cura para o item ter vizinhos. Eles lhe agradecerão por isso um dia. Também há algumas outras coisas que não são exatamente curas. Vejam, aqui nesse vidrinho diz o seguinte: mal ligado à leitura. E no primeiro diz assim: aflito pelo número de livros na sua casa. Às vezes, o volume de livros em sua casa pode sair do controle. Os livros não só ocuparam as paredes, como estão empilhados ao lado da cama e no fim de cada lance de escadas. Há uma pilha no banheiro e eles estão enchendo o parapeito das janelas, a sapateira, a cama. Às vezes você tem que tirá-los da pia antes de abrir a torneira. O leitor apaixonado sabe bem o que é isso. Leitor, faça uma seleção de seus livros. Faça isso a cada 6 meses, com o objetivo de conseguir uma redução de pelo menos 10% em sua biblioteca a cada vez. Vejam que é um livro bastante interessante porque ele aborda os males, nomeando-os, falando um pouco sobre esses males. Em seguida, ele nos sugere a leitura de um livro em que este mal apareceu e mostra como tudo se resolveu. Então, são sugestões de livros a nos ajudarem. Por isso, eu estou achando o livro interessantíssimo, ainda não o terminei. E por isso venho aqui a sugeri-lo como se fosse uma espécie de autoajuda. Acredito que você vai gostar muito de ler e vai ter vontade de comprar alguns dos livros aqui citados e lê-los também. Mas cuide para não ser como esse leitor que tem livros até dentro da pia. Desejo uma boa leitura, que você encontre um mal, ou melhor, a cura para o seu mal. E se você gostou da sugestão, lembre-se de deixar um like, pois são os likes que farão com que este vídeo chegue a um número maior de pessoas. Boa leitura e guarde com carinho a sua farmácia literária.